Olá, hoje nós vamos falar de um problema que atinge diversos imóveis e os donos acabam ficando preocupados se pode ser algo estrutural, grave, ou se é algo só superficial mesmo. Nós vamos falar para vocês sobre as rachaduras e trincas nas paredes. Isso é um dos problemas que atingem diversos edifícios e aparentemente ela pode parecer algo somente que implica na questão estética do edifício, mas também ela pode trazer graves problemas por trás disso daí e precisa ser corrigido o mais rápido possível por um profissional capacitado para poder auxiliar você, identificando se aquilo realmente é necessário entrar com alguma medida para corrigir aquele problema ou se é apenas alguma coisa estética mesmo que não vai implicar em algum problema de até mesmo desmoronamento ou alguma coisa do tipo. Nesse vídeo nós vamos falar para vocês sobre algumas características dessas rachaduras e trincas que acabam surgindo nas paredes, né? E se você está identificando na sua casa, no seu edifício, no seu imóvel, né, algumas dessas rachaduras e trincas, fica ligado nesse vídeo que você vai conseguir ter uma boa percepção sobre isso daí. Rachaduras e trincas na parede. É problema estrutural? O que devo fazer? Rachaduras, trincas e fissuras nas paredes podem aparecer em qualquer edifício. É importante se preocupar e ficar atento quando identificadas. Primeiramente, pode ser apenas um problema superficial, que irá implicar na estética e aparência da sua parede. Mas em outros casos, podem ser avisos de problemas estruturais graves e necessitando de reparos urgentemente. Sendo assim, todo cuidado é pouco. Infelizmente, há muitos casos de desabamento de edifícios por falta de informações, precauções e cuidados. Aqui vamos ver como identificar o perigo de rachadura, trinca ou fissura, que podem trazer ao seu edifício e como proceder em cada caso. Toda trinca ou fissura é um risco? Também não pense que qualquer trinca ou fissura na parede é um alerta grave, a não ser que essa trinca venha aumentando com o passar dos dias. Porém, caso esse problema venha a ocorrer em partes estruturais, é um péssimo sinal. Nesse caso, as paredes podem vir a ter trincas e rachaduras também. Seu prédio pode estar com a estrutura gravemente danificada. E como faço para saber se a rachadura, trinca ou fissura está atingindo parte estrutural da minha residência? Se sua casa tiver os pilares, vigas e lajes aparentes, você irá conseguir identificar. Mas muitas vezes essa parte estrutural fica camuflada, até mesmo por questão de estética da casa. Nesse caso, você necessitará procurar um engenheiro civil para fazer uma vistoria no seu prédio. E qual é a diferença entre rachaduras, trincas e fissuras? Pode parecer a mesma coisa, mas não se engane, cada um tem uma característica de nível de gravidade diferente. Vejamos. Rachaduras geralmente são maiores, mais profundas e acentuadas. Em muitos casos, podem abrir pequenas frestas na alvenaria, possibilitando a entrada de luz, água e ar. Isso pode ocorrer quando a estrutura de fundação começa a ceder. Seu nível de gravidade é urgente. Preste atenção na direção das rachaduras. Quando apresentadas na diagonal, saindo dos cantos de portas, janelas e outras aberturas, também são um forte indício que a estrutura está danificada. O mesmo se aplica para trincas. Trincas não chegam a abrir frestas nas paredes, mas elas também podem atingir a parte estrutural, como pilares, vigas e lajes. Se identificada na parte estrutural, pode considerar seu nível de gravidade urgente. Agora, se as trincas estiverem apenas nas paredes, é necessário observar se estão aumentando ou não. Como fazer essa observação com exatidão? Temos uma dica valiosa para você. Como saber se a trinca na parede não está aumentando? Para esse tira-teima, faça o seguinte teste para ver se a trinca realmente está aumentando ou não. Para trincas e áreas internas, prepare uma pasta de gesso e água e passe na trinca com uma espátula ou até mesmo com o dedo tampando totalmente. Para trincas e áreas externas, prepare uma pasta de cal, cimento e água em proporções iguais e passe da mesma forma na área interna. Mantenha a observação por uma semana. Caso ela permaneça da mesma forma, você pode providenciar seu fechamento definitivo. Se abrir, pode ser um sinal que a estrutura está com problemas. Chame o engenheiro para avaliar. Fissuras podem ser confundidas com trincas mais leves, porém, diferente da mesma, não chegam a atingir a alvenaria, ou seja, ficam apenas superficialmente, atingindo o revestimento e pintura da parede.
O que causam rachaduras, trincas e fissuras? Rachaduras podem ocorrer por excesso de peso sobre a laje, que consequentemente distribuem o peso para as vigas e pilares. Mas esse excesso de peso pode ser pela construção de um segundo andar, sem ter feito uma estrutura que suportasse um novo pavimento. Então, por excesso de laje e telhado, e até mesmo por adicionar uma caixa d'água a mais ou substituir por uma maior apoiada na laje. Trincas. Quando ocasionadas pelo comprometimento da estrutura, pode ser pelo mesmo motivo das rachaduras. Porém, as trincas não tiveram nada a ver com a parte estrutural. Podem ter ocorrido devido ao uso de material de baixa qualidade ou execução mal feita. O mesmo se aplica para as fissuras, na situação em que a parte estrutural não está danificada. Também existem casos de trincas e fissuras por motivos de dilatação do material, conforme a temperatura, e na junção de materiais que possuem níveis de dilatação diferentes. Por exemplo, junção de concreto com madeira ou concreto com tijolos de argila, entre outros. Fundação mal executada. Isso é um alerta. Caso a fundação tenha sido construída e executada de forma errada, é bem possível que venha a dar problemas na estrutura geral da casa. Antes de fazer a fundação, é aconselhável fazer uma análise do solo, isso para certificar-se que a fundação projetada e o solo irá comportar a edificação. Quais são os principais sinais de fundação mal feita? Para identificar que a fundação for mal feita, veja se as portas e janelas estão empenadas ou fora do alinhamento. Outro sinal é piso inclinado e rachaduras. Outras causas que provocam o aparecimento de rachaduras e trincas. Além dos exemplos apresentados, existem inúmeras razões que ajudam a aparição desses problemas. Entre outras causas comuns que podemos citar brevemente são: problema com o lençol freático, falta de juntas de dilatação, falta de harmonia entre componentes estruturais, vibrações, trepidações e até mesmo a infestação de insetos. Então não fique nervoso, pois na maioria dos casos é possível fazer o reparo. O engenheiro irá propor soluções para sanar o problema. Em todo caso, para desencargo de consciência, procure um engenheiro e requisite uma análise técnica do seu problema. Se a sua edificação está com esse tipo de problema, é como se ele estivesse doente, e esses são os primeiros sintomas. Como já citamos, todo o cuidado é pouco. Não tente descobrir o problema sozinho, consulte um especialista. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Isso pode evitar que danos maiores aconteçam. Entenda antes a sua plataforma de interação. E aí, você gostou desse vídeo? Já esclareceu as suas dúvidas sobre as rachaduras e trincas? O ideal mesmo assim é procurar um profissional da área para que ele possa fazer uma vistoria no seu imóvel e dar um parecer para você mais profissional. Beleza? E o propósito desse canal é trazer conteúdos relevantes que possam ajudar quem está construindo, reformando ou decorando o seu imóvel, a fim de ter boas práticas de mercado, né, para realizar o seu projeto da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário sobre alguma dúvida que você tenha. Nós vamos buscar o mais rápido possível sanar ela, né, e trazer os conteúdos também relacionados ao que você deseja. Beleza? Valeu, até a próxima!